E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre as funções snap, zip e filter, né? Lembremos um pouquinho o que são objetos iteráveis, né? São objetos aos quais a gente consegue pegar elemento por elemento em algumas determinadas funções, né? Então, por exemplo, texto, string é iterável, listas são iteráveis, tuplas são iteráveis, dicionários são iteráveis, né? Ou até mesmo funções customizadas que tem a bendita da função underline, underline, iter, né? Isso daqui. Pronto. Beleza? Se isso daqui tiver o bendito do iter, ele é iterável também, tá bom? É lógico que tem que estar programado isso daí, mas enfim, né? Então, já falei sobre generators nos vídeos passados, né, os vídeos anteriores a este aqui da parte 6, que são iteráveis, né, que eles terminam. Né? Então eles vão retornando para você parte a parte, né, e chega uma hora que eles simplesmente acabam. Ao contrário de, por exemplo, você fazer uma, sei lá, você tem uma lista, eu vou chamar aqui de X, e eu tenho uma lista, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 5, né, e eu faço aqui for a em X, por exemplo, aí eu coloco aqui print A, né? Eu posso repetir isso daqui algumas vezes. Eu vou repetir duas vezes aqui, tá? Vou repetir mais uma vez só. E eu posso dar play aqui. O que vai acontecer? Vai me repetir do 1 ao 5 duas vezes. Porque ainda continua o meu x. Meu x continua no mesmo lugar. Só que se eu fizer um iterável que ele seja um generator, né? Ele simplesmente acaba. Vai rodar uma vez, na segunda vez acaba. Por quê? Porque sim. Né? Ele vai te retornando elemento a elemento, chega uma hora que ele simplesmente para. Tá? E nós temos algumas funções, como por exemplo o map, o zip e o filter, que eles são funções que eles retornam generators. Né? Então vamos começar pelo map. Né? O que é o map? Ele vai retornar um iterator, né? Ele vai voltar um iterator para você, né? Voltando os resultados. Então ele vai voltar, ele é um generator, na verdade. Ele vai retornar um generator, né? Então, o que eu preciso passar para dentro do meu map? Eu tenho que passar uma função, como está aqui, né? E algum objeto que seja iterável, beleza? Eu acho que tem essa palavra iterável no português, mas enfim, um iterable, beleza? Vou só suar meu nariz aqui porque tá chato. Ou seja, está no papel. Enfim, então vamos lá. Então, por exemplo, tem aqui o map, beleza? E aí eu passo o quê? Eu passo uma função aqui para dentro dele. Qual função? Pode ser uma função que eu já defini antes usando um def? Pode, não tem problema nenhum. Ou você pode passar, por exemplo, uma função anônima, como por exemplo um lambda. Né? Lambda, aí você passa qual que é o que você quer. Então, por exemplo, vou colocar aqui x, x, qualquer coisa, e eu vou colocar um iterable, por exemplo, churros, por exemplo. Né? Eu coloco aqui o churros. Se eu simplesmente dar um print nisso, o que vai acontecer? Vai simplesmente voltar que eu tenho um objeto. Né? Eu tenho um objeto que ele está no endereço x alguma coisa, 0x alguma coisa. Para que eu possa mexer nesse bendito, eu tenho que usar uma função ao qual consuma esse meu iterable aqui. Né? Então, por exemplo, pode ser um for x in print x, por exemplo. Será que isso aqui funciona? Funciona. Ele me retorna isso daqui. Né? Mas se eu rodar aqui duas vezes, por exemplo, né? Se eu rodar duas vezes esse bendito, ele funciona? Ele funciona? Por que ele funciona? Porque eu estou executando esse map aqui duas vezes. Né? São dois objetos diferentes. Mas só que se eu colocasse ele numa variável, vou chamar de variável y, por exemplo, só porque eu estou com preguiça de escrever. Né? E trocando esse objeto map aqui, eu vou vir aqui, né, e simplesmente colocar y e tirar aqui o y novamente. Se eu executar aqui duas vezes, né? Vamos lá, vou executar de novo. Veja que só aparece churros uma única vez. Ó, vocês podem ver aqui pelas letrinhas aqui embaixo. Por quê? Porque quando retorna o map ele retorna como um
um generator. Então, toda vez que alguma função que consome algum iterable, como por exemplo um for ou algo do tipo, ele vai simplesmente só retornar uma única vez e logo depois disso ele zera os valores que estão dentro dele, né? Só que assim, eu não preciso ter somente um único iterable aqui. Eu posso ter vários iterables, né? Então, por exemplo, se eu tiver um outro, como por exemplo carro, vou colocar melhor, ó, churrasco, por exemplo. Pode ver que churros, a palavra churros é menor que a palavra churrasco. Se eu rodar, como é que fica? Olha só, ele vai reclamar. Porque eu estou passando o quê? Eu estou passando um argumento posicional, né? Mas eu estou passando, mas está pedindo um único argumento posicional, mais dois estão sendo passados. Mas isso daqui é na função map? Não, é na função lambda que ele está reclamando, né? Então, o que eu posso fazer para, por exemplo, deixar eu conseguir fazer com que esses outros iterables, esses vários outros parâmetros que eu estou passando, eles funcionem? Posso fazer isso aqui. Lembremos, galera, esses outros parâmetros que eu estou passando aqui depois do map, o primeiro é uma função, e o segundo são o quê? São os parâmetros que eu estou passando para dentro dessa função, tá? Lembremos disso, eu já falei isso em funções, né, do args, o kwargs, né, que isso daqui eu simplesmente divido por uma lista, e esses dois aqui eu divido por chave e valor, né, eu estou falando desse jeito aqui, né, que aí eu faço o quê? Aqui dentro dele eu estou passando uma tupla. Lembra que quando eu faço um explode eu estou voltando uma tupla de valores. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês poderem relembrar, e eu também, né, então por exemplo aqui def, função, vou chamar aqui de args, por exemplo, e eu vou dar um print args, desse jeito, beleza? Aqui é args, não arg, pô. E aqui eu vou simplesmente comentar, né? E é lógico que eu tenho que colocar um parênteses aqui, né? Porque senão não vai dar certo. E eu vou simplesmente colocar aqui, ó, função, aí eu vou colocar aqui bacla, seja lá, dane-se, zuruba e churros novamente. Dane-se. Vou dar play, olha só o que me volta. Ele me volta uma tupla de valores, tanto que se eu vier aqui e eu simplesmente colocar aqui type, ele me volta uma tupla de valores. Porque é isso que faz quando você estoura ali com o parênteses, né, que é o bendito do args, que pode ser x, pode ser y, pode ser qualquer nome. O pessoal que programa em Python, ele coloca como args, tá bom? Então, voltemos para cá. Espero que vocês estejam entendendo. Caso não, comentem aí que eu ajudo. Beleza? Então, nós já temos aqui o nosso bendito. Voltemos para cá. Desta forma que nós temos aqui, o que acontece? Eu vou estar voltando uma tupla de valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho churros e eu tenho churrasco. Só que vocês podem ver que a palavra churros tem 7 letras e a palavra churrasco, eu vou ter que contar porque de cabeça não sei. 3, 6, 9. Então vocês podem ver que aqui tem 7 e aqui tem 9. Então como é que vai ficar? Na hora que ele volta o bendito do meu map, ele vai voltar o quê? Ele vai voltar uma tupla, ele vai voltar dois valores. Ele vai voltar as palavras do iterável que está no churros e ele vai voltar as letras, neste caso, né? Que está na palavra churrasco. Então se eu fizer aqui um print do y, não vai adiantar porque o print do y ele simplesmente só vai voltar o endereço do meu map, que é o objeto, porque aqui eu só estou retornando o objeto. Mas se eu fizer aqui um print com uma lista do y, ó, o BenTV, acho que não dá pra você estar pegando aqui, mas o BenTV tá fritando aqui do lado da janela. Então, se eu vier aqui der play, ó, olha só o que faz. Ó, o C retorna, o H retorna, o U retorna, o R retorna, os dois R's retornam das palavras, né? Aí aqui, o S e já era, ele para. O que acontece? Quando você usa o map, você usa a função. Logo depois disso você vai ter o valor que ele é iterável, né, neste caso, ele está simplesmente só voltando uma tupla por causa deste daqui, tá? Eu poderia simplesmente só colocar a bendita da lista ali, ele funcionaria, né? Inclusive vou mostrar daqui a pouco. E quando eu tenho mais de um iterável dentro do meu map,
ele vai sempre buscar pelo menor. Por exemplo, se eu tivesse aqui simplesmente a palavra Ana. Se eu colocasse mais uma palavra, como por exemplo Ana, e eu voltasse aqui e rodasse, ó, só vai voltar 3 dentro da minha lista. Ele sempre vai parar pelo menor iterável, tá bom? Mas, e se eu simplesmente pegasse e tirasse isso daqui? Eu simplesmente deixasse a palavra churros, por exemplo. Eu vou só copiar para não... eu tô com preguiça de ficar escrevendo, tá? Então, aqui, e eu colocasse aqui, por exemplo. E veja que eu tirei. Eu tirei meu asterisco aqui. Se eu rodar, o que vai acontecer? Pum, vai dar erro. Porque ele está falando que a função lambda, que é essa funçãozinha que eu coloquei, ela só tem um único argumento posicional, mas eu passei 3. Né? Então, eu simplesmente tenho que deixar um único valor. Então, se eu vier aqui, ó, novamente, o que vai acontecer? A minha função lista, que ela é uma função que consome um iterável, né, um iterable e afins, o que ela vai fazer? Ela vai consumir o meu valor, né, e vai retornar a minha lista. Se eu der 2 prints na lista aqui, o que vai acontecer? Simplesmente só vai voltar uma. Por quê? Porque como o map ele é um objeto que é um gerador, né, ele é o generator, ele vai ficar dando yield para cada vez que necessitarem de um único valor, né, de algum valor desse objeto, né, o que acontece? Quando ele chega no final, ele acaba, tá bom? Já estamos em 11 minutos, né, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui por enquanto, né, aí no próximo vídeo a gente fala sobre o zip e o filter também, se eu também não me estender tanto, beleza? É isso aí, beijos carinhosos, se gostou, curte o vídeo aí, é nóis, até mais.